Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um vídeo, né? Hoje nós vamos falar sobre consolidando ali um pouco, né, nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós vamos aprender um pouquinho ali sobre o que nós devemos romper. Então, fique comigo até o final desse vídeo e deixe o Senhor falar o seu coração em nome de Jesus. Amém? Pessoal, então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre consolidando o relacionamento com o Espírito Santo. Aí você pode me perguntar, como assim, Carol, consolidar? É firmar, compreender o que nós podemos fazer para que esse relacionamento fique mais, sabe, estruturado, vamos dizer assim. Que ele fique mais firme, que ele ganhe ali mais firmeza, sabe? Mais crescimento diário. E a palavra do Senhor, como base para o que nós vamos falar hoje, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer, olha, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Olha, se lembre do que o Senhor disse, se lembre da palavra de Deus, para que você não venha se desviar dela, para que você não venha fugir, para que você tenha, vamos dizer, facilidade em obedecer, porque nós somos muito bons em nos lembrar de tantas coisas, mas quando se trata da palavra, a gente se esquece, na verdade. Eu já vi uns videozinhos assim no Instagram que fala assim: é, é um cérebro e uma pessoa conversando. Aí o cérebro vai perguntar: isso aqui eu preciso me lembrar de. A pessoa pergunta, né, pro cérebro, preciso me lembrar de. Aí o cérebro começa assim: é dessa musiquinha? Aí começa a cantar a musiquinha do Dragon Ball. É da musiquinha do SBT, que é o telefone? 40028922. Aí é disso, é disso, é disso. No final, o rapaz, né, só queria saber a conta do que ele tinha acabado de fazer. Então, tipo assim, nosso cérebro ele é bom para guardar muitas coisas. Só que se nós não moldarmos ele a guardar o que é necessário e que é eficiente para nós, vai acabar ali se perdendo várias coisas. Confessa para mim, escreve aqui no comentário se você também não se lembra dessa música. 40028922. A musiquinha que a gente assistia na TV. Então, nosso cérebro grava umas coisas aleatórias, nada a ver. Então, o que custa nós tentarmos, pelo menos, gravar a palavra do Senhor? Porque quando nós gravamos a palavra, em alguns momentos, nós conseguimos nos lembrar dela. Quando nós mais precisamos, nós conseguimos nos lembrar. Porque também a palavra nos diz que o Espírito Santo, ele nos faz lembrar, ele traz a nossa memória. Só que como ele vai nos fazer lembrar de uma coisa que a gente nem sabe? Entendeu? Então você tem que procurar saber a palavra, você tem que aprender ali, né? Sempre buscar conhecer a palavra. E essa palavra que nós lemos está falando assim, ó, sempre. Se lembre, se lembre, se lembre. E o tema é consolidando, consolidando o relacionamento com o Espírito Santo. Como que nós vamos unir isso? Muitas das vezes na nossa vida, queremos crescer com o Espírito Santo, crescer em conhecimento, ser usado por Deus em várias áreas. A gente quer que Deus fale alguma coisa com a gente, para a gente falar com as pessoas. Nós queremos ser usados por Deus. Só que muitas das vezes existem barreiras, barreiras que nos impedem, né, de obter esse crescimento. Como por exemplo, uma barreira que muito acontece, é você falar assim: "Ai, eu sou imaturo, eu ainda não sei a palavra toda, eu ainda não sei muito, Deus. Então eu acho que o Senhor não consegue me usar, porque eu nem li a Bíblia toda ainda, eu nem sei muita coisa ainda, eu só sei aqui 3 versículos". É o que a gente pensa, que não sabe nada. Só que isso é uma espécie de barreira que Satanás coloca na nossa mente para falar assim: "Ó, é melhor você não falar nada mesmo não, se você nem sabe. É melhor você não". Às vezes Deus coloca isso na sua mente. Fala aqui comigo nos comentários se acontece com você. Deus te faz lembrar de uma pessoa e te faz lembrar de uma passagem bíblica, ou então de um louvor, de alguma coisa, para você mandar para essa pessoa. E aí você vira e fala assim: ai, Deus, eu queria mandar, mas ai, acho que eu não sei direito ainda não, bo. Melhor não mandar, não, melhor não falar nada, não. Só que Deus está querendo te usar com o pouco que você tem, com aquilo que você sabe. Só que se você não se arriscar, se você não entregar, né? Isso que você já sabe, por que você acha que ele vai te usar quando você souber a Bíblia toda? O Senhor, ele quer construir um relacionamento, sabe? O Espírito Santo, ele nos convida a construir esse relacionamento. Dia após dia, derrubar essas muralhas que são impostas na nossa mente. E a primeira coisa que nós precisamos é conhecer a nós mesmos, conhecer quem nós somos, conhecer o que a palavra diz de nós. E a palavra vai nos dizer que nós somos fortes, que nós temos coragem, que nós somos filhos amados, que nós somos geração eleita, que nós somos, né, povo exclusivo de Deus. Só que nós muitas das vezes nos esquecemos disso. Em meio à trajetória, em meio à caminhada, nós vamos e nos esquecemos. Ai, Deus, eu sou filho, mas não sei não, viu? Não sei não. Não sei não. E a gente vai voltar atrás. Acho que eu não sou capaz, não. Acho que eu não consigo, não. E Deus está falando assim, ei, firma sua identidade em mim.
Porque quando você tiver a identidade firmada em Cristo, a primeira coisa que vai acontecer é a primeira barreira cair por terra, a barreira de compreensão. Eu sou filho, então Deus não vai me usar aqui hoje porque eu fiz jejum. Deus vai me usar só porque eu fiz jejum. E nos outros dias ele não pode me usar não, porque eu não estou de jejum. Você compreende que é como se você colocasse na sua mente uma barreira de troca. Deus, eu sou tua filha, mas para o Senhor me usar, eu tenho que estar de jejum. É um exemplo, mas é uma das primeiras coisas que nós devemos ter, é a nossa identidade firmada. Outra coisa é nós confiarmos nas pequenas coisas, nas pequenas direções do Espírito Santo. Teve um dia, contar para vocês, eu estava sentada aqui na mesa e eu estava ali estudando, e aí o meu marido saiu para trabalhar, e aí de repente, eu estava sentada, e de repente mesmo me veio assim uma impressão interior de que ele tinha perdido o ônibus e ele estava voltando. E eu ia ter que sair para pegar o carro para levar ele para pegar o ônibus lá no ponto lá embaixo. E tipo assim, eu tinha muita certeza daquilo, só que foi uma coisa simples. E na hora eu tive tanta certeza que eu levantei e fui. Quando eu cheguei, ele estava chegando. Ou seja, eu me movi baseado numa pequena coisa, uma coisa que é aparentemente boba, não é verdade? Só que o que o Espírito Santo está falando assim? Olha, confie em mim nas pequenas coisas, porque se você não confia nas pequenas, por que você espera que ele te mostre as grandes? Você consegue compreender que talvez ele já te falou algumas coisas assim, tipo assim, olha, cuidado na hora que você for sair, leva o guarda-chuva porque vai chover. E às vezes você confiou e levou, e realmente choveu. Se você não confiou e não levou, e choveu, e você ficou assim, meu Deus, eu sabia que eu devia ter trago. Não, fala aqui comigo, escreve aqui no comentário, porque eu tenho certeza que essas coisas dois não acontecem só comigo. E aí, essas são algumas das coisas simples que muitas das vezes são colocadas como barreiras, porque a gente pensa assim, não, isso é coisa da minha cabeça, só. A gente vai e não faz. E isso é uma barreira, porque é onde Satanás nos para, isso é onde nós nos paralisamos, é onde nós não avançamos para o próximo passo, porque nós não estamos sendo guiados, direcionados nos pequenos passos do dia a dia. Um outro exemplo, o Espírito Santo uma vez me deu uma chamada, que foi muito engraçado, porque assim, eu peguei, né, fiz um compromisso. E eu falei assim, gente, eu vou ser fiel nesse compromisso. Quem aqui é fiel, levanta a mão. E aí, a gente foi sendo fiel nesse compromisso, sendo fiel nesse compromisso. E aí eu lembro que chegou um dia que a hora de orar estava passando. Tipo assim, eu sempre normalmente oro no mesmo horário, só que estava chegando a hora e eu tinha esquecido mesmo, assim. Não é que eu tinha esquecido, eu estava ocupada, né? Meio que isso, sempre aparecem as distrações antes, e ia passar direto. Eu ia orar bem depois, não naquele horário. Aí as pessoas falou assim comigo: "Engraçado, né, você se compromete com essas coisas e você é fiel nelas, inclusive no horário, e agora quanto a mim?" E eu: "Nu", larguei tudo e fui orar, porque eu falei assim: "Toma, distrai". Mas é uma das formas que o Espírito Santo fala, é uma das formas que ele age conosco. Ele vai te direcionar nos mínimos detalhes, nas coisas simples do dia a dia. E quanto mais você aprender, sabe, a crescer nessas pequenas coisas, você vai se desenvolver, você vai crescer na presença dele, você vai aprender a discernir a voz dele. É um dos vídeos que eu já postei que eu falei que uma das formas, né, que o Espírito Santo usa para falar comigo é através muito de imagens. É difícil explicar, mas assim, é como se eu ouvisse uma imagem e ao mesmo tempo eu também tenho a compreensão da fala, do que é, por exemplo, uma palavra, como se fosse eu vejo a imagem e pergunto: "Isso, pessoal, o que é isso?". Aí ele vai e me mostra uma palavra, aí eu: "Ah, tá, entendi, então é isso". Só que eu creio que ele isso não é uma limitação, ele pode falar de qualquer forma, das formas que ele quiser, Deus pode agir da maneira dele, não é uma regra, a gente não pode colocar Deus numa caixinha, sabe? Só que eu acredito também que ele quer crescer em formas de comunicar, em formas de falar. Muitas das vezes, algumas coisas simples também nós podemos pedir. Porque sabe uma barreira? Às vezes você tá ali, não pôr na igreja, e você quer muito ser usado. Você tá lá disponível, tipo, Deus, eis-me aqui, tô aqui. Só que talvez você nem pede, só tá lá. E aí você nem pede para o Espírito Santo, me mostra o que o Senhor quer fazer hoje. Tem alguma coisa que o Senhor quer fazer? Me mostra, me dá uma direção. Tem alguma coisa que o Senhor quer falar hoje com esse povo? E depois que eu aprendi isso, me ajudou muito, porque eu me lembro, há poucos dias mesmo, eu estava na igreja, aí eu lembro que eu pensei, eu só falei assim, Espírito Santo, tem alguma coisa que hoje que o Senhor quer falar com alguém? Eu tô aqui. Se o Senhor quiser falar alguma coisa, me mostra. E aí eu começou a oração e tal, e aí eu olhei para uma pessoa. E aí meu olhar ficou fixo nela. Eu não entendia, mas eu sabia que era alguma coisa com ela. E nisso o Espírito Santo ministrou no meu coração uma mensagem sobre paternidade. E falou assim: você vai lá, você vai dar um abraço nela e é sobre paternidade, é o foco. Aí eu falei assim, beleza. Só que estava no momento de instruções, sabe? O pastor estava dando algumas instruções.
E eu falei assim: "Deus, beleza, eu sei que isso é a tua palavra, eu sei que isso o Senhor quer falar com essa pessoa. Então agora, pede por favor", eu falando assim: "Por favor, para o pastor agora liberar a gente para oração". E na hora que eu acabei de falar isso, o pastor falou assim: "Agora vocês podem orar". E eu já fui direto nela e era isso, sabe. E foi muito lindo a forma como aconteceu. Então assim, é muito simples, a gente que tenta complicar demais, a gente que quer muitas das vezes falar assim: "Senhor, eu quero chegar com a roupa de profeta, com a voz de profeta e falar: eis que te diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Só que não precisa ser dessa forma, entende? O Senhor quer nos usar a nossa maneira, no nosso jeito de ser. E a gente muitas vezes complica. Por quê? Barreiras. Outra barreira e uma barreira muito grande. Essa, concorda comigo? Se você concordar, já curte aqui, porque essa daqui, gente, aconteceu já demais comigo. O medo. O medo de várias coisas. O medo de passar vergonha, o medo de não ser Deus e ser eu mesmo, o medo de falar assim, acho que é minha cabeça. Então vamos lá. Primeiro, eu até anotei aqui uma passagem, ó, do Isaías 41:10 vai dizer assim, olha: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço". O que que o Senhor está falando com a gente, conosco? Olha, não precisa ter medo de nada, eu vou estar com você. Não precisa ter medo, é a base. E a gente conhece essa palavra, a gente entende, mas a gente continua com medo. E aí, por que a primeira coisa a gente pensa e fala assim: "Não, vai que é coisa da minha cabeça"? Identidade. Quando a nossa identidade está firmada em Deus, nós compreendemos: "Espera aí, eu sou filho". E outra coisa, eu compreendo que eu não pensaria isso aqui não. Isso aqui é outro nível, vamos dizer assim. Segundo, o medo da rejeição, o medo de, sabe, o medo de passar vergonha? E aí, o Senhor traz à minha memória a seguinte passagem: "Olha, você não fala que você morreu para mim? Você não leu lá na palavra que você morreu? Acabou, tá morto, morreu para Cristo, se entregou, agora a vida é dele, então ele que tem o comando". Como assim eu falo que o controle é dele, mas na hora que ele me pede pra fazer uma coisa, eu vou e me paraliso e tenho medo? Satanás, ele coloca muitas das vezes barreiras em nossa mente de medo para quê? Primeiro, medo de passar vergonha. Quando você abre sua mente e fala assim: "Ô, quer saber? Eu não tô nem aí se eu passar vergonha". Teve um dia que eu tomei a decisão, falei assim: "Quer saber, Deus? Eu já não tô nem aí se eu passar vergonha. Se tiver que pular, eu vou pular. Se tiver que gritar, eu vou gritar. Se tiver que fazer qualquer loucura, eu vou fazer. Eu não tô nem aí, porque eu não morri mesmo. Eu não morri para Cristo. Então ficou lá. Agora eu tô vivendo para o Senhor. Então eu tô vivendo de verdade. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não vou ter mais medo". E eu falei, comecei a agir dessa forma, sabe? Isso foi um grande romper na minha vida, porque foi meio que assim: "Deus, só não deixa eu matar a fé de ninguém". Era isso que eu falava: "Deus, por favor, só não deixa eu matar a fé de ninguém". Porque é meio que assim, eu vou, o Senhor tá falando para mim, eu vou. E se eu chegar lá e às vezes eu confundi, não sei, às vezes não era aquilo que o Senhor queria falar, pelo menos eu me arrisquei, pelo menos eu tive o ato de ir, e nesse ato ela falou assim: "Olha, acho que eu posso confiar nela, hein", porque ela foi mesmo sem saber, então acho que eu vou entregar mais palavras para ela. E aí a gente vai, sabe, a gente pede assim, vai na loucura mesmo, e vai. E outra coisa, se aquilo que você falar for, e se for mesmo, sabe? E se aquilo que você for falar era aquilo que a pessoa precisa ouvir? Você muitas das vezes talvez vai se segurar e não vai falar. Só que Deus, quando ele quer, ele não precisa te usar, ele pode te usar, sabe? E ele quer te usar, mas ele não precisa. Aconteceu uma experiência comigo uma vez num círculo de oração. Eu estava lá, mas no início assim da minha jornada de compreender esse profético. E eu estava lá no círculo de oração e tudo mais, e de repente tinha uma moça do meu lado, e eu não conhecia a moça, e eu nunca tinha visto a moça na vida. E de repente eu vi o coração dela ferido, e Deus queria, estava falando que queria curar ela. Eu devia orar por ela. Eu tinha certeza, como nunca antes na minha vida, eu tinha certeza que era isso, que era ela. E aí, primeiro, só que assim, eu estava no início, não sabia o que fazer. Então, a primeira coisa, eu falei assim, ó, cheguei lá no meio assim, da roda e falei assim, ó: "Então, pessoal, é que Deus me mostrou uma pessoa que tá assim, sabe, que ele quer curar uma ferida no coração e tudo mais. Tem alguém aqui que tá assim?". E aí ninguém se manifestou. Ninguém, gente. Aí eu falei assim: "Gente, será que eu tô ficando doida? E agora?". E eu voltei pro meu lugar. Aí nisso deu levantar outra menina, porque eu sabia que era a moça. Ela falou assim: "Olha,
a menina falou assim: "Ó, Deus tá me falando aqui pra gente orar por ela". Na hora eu não aguentei, gente, eu estava tão assim, quase sufocada, eu falei assim: "Ela mesmo, ela mesma". Aí a menina me chamou pra gente orar por ela. Ou seja, foi como se Deus tivesse me dado uma segunda chance, sabe. Ele me falou o que era pra fazer, eu tentei fazer da minha forma pra dar certo, isso, né, só que a menina não se manifestou, e aquilo estava me corroendo por dentro, porque eu sabia que tinha que orar por ela, porque Deus queria curar ela. E aí Deus me deu uma outra oportunidade, pedindo essa moça me chamar. A gente foi e orou junto por ela. Então, assim, nesse dia eu me alegrei, porque eu pensei assim: "Deus não precisa de mim, mas ele ainda assim quer me usar". E a gente foi, e foi, assim, um dos momentos incríveis que eu fiquei assim: "Nó, glória a Deus que eu não tô ficando doida, ainda bem que é isso mesmo", que eu já tinha achado que não era mais isso. E muitas das vezes essa incerteza de saber também se é Deus ou se não é, pode nos paralisar. Só que como que a gente vai saber que é Deus? É a pergunta dos séculos, né. A questão do relacionamento, da intimidade. Quanto mais você buscar intimidade com Deus, mais você vai compreender o Senhor. Quanto mais você ler a palavra, mais você vai compreender como Deus fala, como Deus se move, como as coisas acontecem. Porque quantas vezes na vida eu já falei assim: "Deus, me dá uns dons doidos aí, porque eu quero chegar e fazer, porque se eu fizer, as pessoas vão se voltar para Deus". Aí o Espírito Santo deu um tapa na cara e falou assim: "Ô filhinha, Jesus não fez tudo isso e ainda pessoas não perseguiram, ainda pessoas não acreditaram, porque não é isso, sabe? Tudo se trata do coração. Nós devemos entregar nosso coração, voltar o nosso coração para o Senhor, verdadeiramente abrir, sabe? Para Ele. Muitas das vezes a gente tem a mania de achar que a nossa melhor oração e a nossa maior oração é só quando a gente está falando em voz alta, quando a gente está no meio de pessoas, quando a gente está de alguma forma ali em público, ou até mesmo assim dentro do quarto, sabe? Ainda tem gente em casa, nós estamos dentro do quarto orando, então assim, a oração agora vai ser plena. Mas a oração mais sincera é quando você verdadeiramente escolhe abrir seu coração. Eu me lembro um dia que eu estava orando ali na cozinha e de repente eu senti assim verdadeiramente palavras fluindo assim dos meus lábios de uma forma muito natural. Era como se fosse uma adoração que vinha direto do meu coração e eu senti muito clara a presença de Deus naquele momento, sabe? Foi assim, uma oração muito simples, não tinha palavras rebuscar, tinha palavras bonitas, não tinha assim muitas coisas, muitos enfeites, não. Foi uma coisa muito simples e muito real, porque o Senhor quer isso, olha. Busca intimidade com Ele, conhece o Espírito Santo, conversa com Ele, pede o Espírito Santo direcionamento, pergunta para Ele o que você tem que fazer, como que você consolida o seu relacionamento. É realmente com base em disciplina, porque as disciplinas espirituais são, por exemplo, leitura da palavra, oração, jejum, busca constante, sabe? São coisas que você vai estruturar a sua vida. Se você, né, possui o dom de línguas, a oração em línguas, ela vai ali estruturar você, gerar ali uma intimidade com o Espírito Santo. Por isso, é algo que tem que ser constante. Como você vai vencer essas barreiras que são impostas na sua vida? Como a barreira do medo, de, ai Deus, é o Senhor ou é minha mente doida? Ai Deus, eu tô com medo de passar vergonha. Ô Deus, é para mim ir ou é para não ir? Fala aqui comigo. Não, agora é sério. Fala aqui comigo o que aconteceu com você. Você tá lá em um lugar e aí Deus vai falar assim: vai lá dar um abraço no fulano. Aí você tá assim, tá, Deus, daqui a pouco eu vou. Aí você vai, aí você fica, você fica, mas não tô com vergonha, Deus é que não é. E aí você não vai. E aí, de repente, alguém vai e abraça a pessoa no seu lugar. Dentro de você não dá, tipo assim, gente, por que eu não fui? Como se estivesse corroendo você assim, gente, eu não fui. A Camila Barros, ela sempre fala que obediência é você fazer na hora. Não assim ficar esperando. Falar assim, não, daqui a pouco eu faço. E realmente é você obedecer, é ir. Gente, vamos entender o negócio aqui. Você quer consolidar sua vida, seu relacionamento com o Espírito Santo? Começa a agir na hora. Ele falou, faz, mesmo na dúvida. E aí você. O que é melhor? Pensa comigo. Você ficar em dúvida e fazer, e aí ser, e você, glória a Deus. Não sei, você fala assim, pelo menos eu tentei, ou você não ir se arrepender. Pensa comigo. É muito melhor nós confiarmos nele. E a gente aprende a confiar fazendo. É assim, o relacionamento é isso. A gente aprende a confiar, não, peraí, eu vou aqui hoje, ele tá me falando fazer isso aqui, então eu vou. E aí ele vai tendo confiança, assim, não. Ó, na Carol, posso confiar, hein? Se eu falar o que ela pra falar, ela vai falar, mesmo sem ela saber. Muitas vezes, às vezes, ele me dá um tema, eu fico assim, Espírito Santo, é isso mesmo? Tem certeza? Eu não sei falar desse negócio direito ainda não, Espírito Santo, tô aprendendo, mas vamos embora. O Senhor vai me guiar, porque a minha compreensão está em que Ele fala através de mim, porque não se trata de mim, não se trata desse canal, se trata dEle, a glória de Deus. Tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo foi feito por meio dEle. Então é por causa dEle que nós vamos buscar consolidar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque quanto mais nós conhecemos a Ele, a palavra de Deus vai dizer que Ele ora
por nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gente. Ele é nosso amigo. Então, quanto mais nós formos amigos dele, mais nós vamos ter a compreensão da vontade de Deus, mais nós vamos mover em busca de uma vida de santidade. Consolidar o nosso relacionamento com o Espírito Santo é vencer essas barreiras diárias. Mas não pensa assim, venci essa aqui, acabou, não. Porque vai ter mais umas 15 na frente, mas é por quê? Você vai vencendo uma, opa, passei, agora eu acho que eu posso caminhar. Aí você vence outra, opa, passei, eu acho que agora eu posso caminhar. E você vai crescendo. Assim não é na nossa vida? Questão de maturidade. A gente aprende uma coisa aqui com uma briga, com alguma coisa. Nós, gente, devia ter feito isso. Na próxima você já vai fazer diferente, porque você entendeu o resultado, as consequências que foram aquela decisão que você tomou. Então o Espírito Santo está falando conosco hoje assim, olha, confia em mim e se lembra, porque Hebreus 2 falou o quê? Se lembra, se lembra, se lembra. Se lembra da palavra, busca aprender um pouco a palavra, pergunte a Deus, fala assim, Deus, eu quero saber, o que o Senhor pensa de mim? Me fala aqui na palavra e comece a procurar saber. Aí você vai ver ele te falando que você é escolhido, que você é amado, sabe? Que ele não te rejeita, sabe? E aí você vai começar a falar assim, não, gente, realmente, eu conheço ele me conhece, ele é meu pai, então eu vou seguir firme aqui, eu não vou ter medo, sabe por quê? Porque a palavra diz que o amor lança fora todo medo. Então eu vou compreender a mensagem, eu vou me lembrar, e o fato de me lembrar vai me fazer vencer. Eu assisti um vídeo esses dias e a moça dava o seguinte exemplo: todas as vezes que ela chegava perante a uma circunstância difícil e que ela tinha que tomar uma decisão, o Espírito Santo falava para ela assim: faça isso. E aí ela ia para fazer, só que ela ficava com medo. Na hora que ela ficava com medo, ela se lembrava do que a palavra dizia sobre ela e ela ia. Entendeu? E o negócio é isso: resumo do resumo do resumo. Vai com medo mesmo. E deixa o Espírito Santo ir te direcionando. Deixa o Espírito Santo ir falando com você. Deixa ele, sabe, te moldar. Porque a gente pede, mas a gente não quer. Já reparou, Espírito Santo, eu quero ser usado. Aí ele fala assim, beleza, então, vou te usar. Mas aqui, dessa palavra aqui hoje. Aí você vai e começa a ler a palavra para estudar, de repente acontece alguma coisa na sua casa, você larga a palavra para lá e vai fazer qualquer outra coisa. Nem, isso nem foi uma indireta, né? Uma direta mesmo. Mas, de verdade, compreenda hoje o que o Senhor quer falar. Compreenda hoje o que o Espírito Santo quer fazer com você e busque todos os dias consolidar esse relacionamento, porque é o relacionamento mais prazeroso que você vai viver. Sabe? Seguir os direcionamentos do Espírito, viver baseado uma vida, sabe, ali em conjunto com ele, é uma vida de compreensão, de que com ele você pode fazer todas as coisas, de que através dele você pode viver coisas sobrenaturais. E me conta aqui, mais uma vez, isso é muito importante, sabe? Isso serve para fortalecer e edificar a nossa fé e a fé de outras pessoas. Me conta aqui se vocês já não passaram por alguma dessas situações que eu disse durante todo esse vídeo, porque quando eu converso com algumas pessoas, as pessoas falam assim, gente, eu também. Gente, eu também pensei, gente, eu também passei por isso. Então é isso, sabe? Que o Senhor possa continuar ministrando seu coração e que o seu relacionamento com o Espírito Santo possa ser consolidado em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, tá bom? E que o Senhor possa continuar falando do seu coração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.